Glória a Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Os cumprimento com a paz do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia? Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 18, somente o versículo de número 10. Evangelho que nos escreveu João, capítulo 18, somente o versículo de número 10. Enquanto você meneia a página de Bíblia, eu gostaria de consolidar uma vez mais o meu apreço a Deus por esta rica oportunidade que os céus têm me concedido de poder estar participando convosco nesses 2 dias do 5º congresso, 5º aniversário das irmãs do ciclo de oração, vencendo pela fé do ministério Igreja Pentecostal, Voz da Liberdade, presidida por este grande homem de Deus, pastor Zezinho, amigo, companheiro. Eu só tenho que tributar a Deus pela sua vida e também pela coragem que o Senhor tem colocado sobre os teus ombros para levar esse rebanho até a presença de Deus. Também vocifero palavras de agradecimento aos céus por poder estar aqui representando a Deus através da sua mensagem, sendo o seu precursor nessa noite, o seu porta-voz. Eu tenho certeza que em rápidas palavras o Senhor há de falar conosco aqui. Quantos encontraram o texto bíblico de João 18, versículo 10, podem celebrar um tributo de adoração ao Deus dos céus, dizendo amém? Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Vou repetir. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Tome assento, glorificando a Deus e enaltecendo o nome de Jesus. Vire para o teu vizinho que está à direita ou à esquerda, diga para ele: dá glória a Deus, aqui é de graça. Louvado e adorado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Antes de entrar no capítulo de número 18 do texto que ora mencionamos, eu gostaria de voltar um capítulo antes, o capítulo de número 17 deste mesmo evangelho que nos escreveu João. Traz-nos uma passagem muito conhecida. É a famigerada oração sacerdotal. A Bíblia Sagrada nos diz que no capítulo 17 do Evangelho que nos escreveu João, Jesus ele faz a sua última oração antes de subir ao Getsêmani. Essa oração ela é conhecida como oração sacerdotal. Sacerdotal porque Jesus estava antecedendo o seu ministério futurístico, o ministério de sumo sacerdote eterno, como diz o capítulo 5, 6 e 7 do escritor anônimo aos Hebreus, que ele é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque segundo a ordem de Melquisedeque, quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo de número 14 e 15, nós encontramos que Melquisedeque reinou numa cidade por nome de Salém. A palavra Salém, na semântica da linguagem fenícia, significa Jerusalém. Isso dá-se a entender que Melquisedeque é uma tipologia bíblica de Cristo, reinando e trazendo a paz numa Jerusalém da antiguidade. Assim como Melquisedeque trouxe a paz por um período de 70 anos no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Jesus ele é superior a Melquisedeque na sua paz, porque em Apocalipse fala que o reino de Cristo, a paz que ele vai trazer sobre essa terra, não é de 70 anos, são 1000 anos de paz, a qual Cristo que você serve há de reinar. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nesse capítulo de número 17 do Evangelho que nos escreveu João, Jesus faz a sua oração sacerdotal, e nesta oração sacerdotal sai da boca de Jesus 426 palavras, 426 palavras de oração. Em esta oração Jesus está apresentando a sua igreja diante de Deus e pedindo que essa igreja não viesse se perder,
impedindo que esta igreja não viesse ficar desprotegida pelo Senhor. O mesmo Senhor Jesus, ele fala, quando ele ora a Deus, pedindo ao Senhor que viesse guardar a vida dos pequeninos dele na face da terra. Quando Jesus termina de fazer essa oração de 426 palavras, diz a Bíblia que Jesus, ele vai para o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron, ele era de propriedade exclusiva de José de Arimateia, um dos senadores da República da Judéia, um dos homens mais ricos da época. José de Arimateia, ele comprou essa propriedade, comprou também o Getsemane, pertencia a ele. Quando ele chega nesse lugar chamado ribeiro de Cedron, a Bíblia diz que Jesus convida 3 discípulos. Quando ele convida 3 discípulos, ele sobe ao famigerado prensa de azeite, que quer dizer Getsemane. Quando ele sobe ao Getsemane, diz a palavra do Senhor que ele reúne os seus 3 discípulos e deixa ele como um tiro de flecha, ou como um tiro de pedra, que são 45 metros. Neste momento, diz a palavra do Senhor, que Jesus vai fazer 3 orações. A primeira oração, Jesus faz pedindo a Deus graça e misericórdia, porque Jesus sabia o que haveria de passar poucos minutos depois que ele descesse do Getsemane. Quando Jesus está fazendo a sua primeira oração, quando termina esse primeiro período de oração, a Bíblia nos menciona que ele vai até onde estão os seus 3 discípulos, e quando ele chega diante dos seus 3 discípulos, ele encontra eles dormindo. Diz a Bíblia que Jesus desperta os 3 e fala com eles: será que vocês não podem ficar acordados e velar pelo menos 1 hora comigo? Não vê que a minha alma está angustiada até a morte, e eu necessito que vocês intercedam por mim. A Bíblia disse que Jesus volta a orar novamente, e no momento que Jesus volta a orar, ele começa a ver a aflição da cruz, ele começa a ver a aflição do Calvário, porque o Deus dos céus começa a mostrar para ele tudo aquilo que ele haveria de passar. Em uma visão profética, Jesus começa a ver uma coroa de espinho de 36 espinhos feito de madeira de acácia. Ele vê uma cruz de 140 quilos feito de madeira de cetim. Ele vê os pregos quadrados que haveriam de impulsionar os seus pulsos e cravatear ele naquela cruz. Ele começa a ver um chicote de azorrague feito com 6 tiras de couro e pedaço de osso e chumbo de pedaço de sumo e osso de carneiro. São 12 lapelas na sua ponta, e Jesus começa a ver 480 cortes nas suas costas. Jesus vê um centurião esbofeteando a sua cara, um soldado romano esbofeteando a sua cara e dizendo: se tu és profeta, profetiza aí quem foi que te bateu. Ele começa a ver os seus 82 discípulos que ele tinha, nenhum deles acompanhando ele até o Calvário. Ele começa a ver o beijo de Judas, os 1.600 homens que Judas haveria de levar para prendê-lo no Getsemane. 1.600 homens, porque Judas, quando sobe ao Getsemane, Judas está com a corte. A corte, ela é composta por um homem importante e mais 600 soldados. Judas sobe com o tribuno também. O tribuno, ele é composto por 24 homens representando as 24 casas sacerdotais de Jerusalém, e cada um deles estaria levando um representante e um soldado romano. O tribuno é composto por 1.000 homens, 1.000 soldados. Judas sobe com 1.600 homens em cima do Getsemane para prender Jesus. Numa visão, o Deus dos céus mostra tudo isso. O Deus dos céus mostra o beijo de Judas. O Deus dos céus mostra para o Cordeiro de Deus a traição de Pedro, a negação de Pedro, a traição de Judas, a rejeição dos seus discípulos. Ele começa a ver a solidão, ele começa a ver o anonimato, ele começa a ver totalmente a sua vida agora entregue ao algoz, a sua vida entregue totalmente à mercê dos soldados romanos. E o que é que ele faz? Naquele momento, a angústia foi tão grande que o escritor médico particular de Paulo, chamado Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, ele registra que a aflição do Cordeiro de Deus foi tão grande que as suas lágrimas saíam do seu movítrio e transformavam-se em gotas de sangue. Quando Jesus chega novamente de onde estão os seus 3 amigos particulares, seus 3 discípulos, diz a palavra do Senhor, e a palavra nos menciona que eles novamente estavam dormindo. Quando Jesus desperta eles olham para Jesus. Jesus está todo ensanguentado, porque as lágrimas estavam correndo sobre o rosto de Jesus e iam sobre a sua veste. Eu creio que Pedro, Tiago e João naquele momento começaram a perguntar: o que é que está acontecendo contigo, mestre? Por que é que tu está sofrendo deste jeito? Jesus olha para eles e disse: eu preciso da vossa intercessão, eu preciso da vossa cooperação, eu preciso que vocês velem 1 hora sequer comigo.
comigo, porque a carne é fraca, mas o Espírito está vivo dentro de nós. Vamos orar, vamos interceder, porque algo está para acontecer. Naquele momento Jesus volta para o seu terceiro período de oração, quando Jesus vai dobrar o seu joelho ali no pé, no cume do Getsemane. Jesus começa a levantar a sua voz para o céu e falando com o Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, como que dizendo, se possível for, tire isso de mim, se possível for, tira isso do meu caminho. Mas o Deus dos céus, quando Jesus começa a orar pela terceira vez, o Deus do céu já não mostra para o Cordeiro de Deus a aflição que ele haveria de passar. Ele já não vê mais a coroa de espinho de 36 espinhos de madeira de acácia, ele já não vê mais a cruz de 140 quilos, ele já não vê mais o chicote de azorrague, 480 cortes nas costas, ele já não vê mais o soldado romano esbofeteando a sua cara e dizendo: se tu és profeta, profetiza quem é que foi que te bateu. Ele já não vê mais o beijo de Judas, ele já não vê mais a negação de Pedro. E o que é que ele vê? Ele vê a igreja, a voz da liberdade, nesse dia levantando a mão e adorando o nome dele. Ele vê esse ginásio, ele vê esse povo reunido e dizendo: só o Senhor Jesus é Deus. Ele pergunta para o Pai e diz: o que é aquilo? O Pai olha para ele e disse: aquele é o povo que você vai comprar com teu sangue. Você vai comprar com teu sangue, e o teu sangue tem poder, e vai resgatar todos eles. Estão lá te adorando e glorificando o teu nome. Quantos crêem nessa verdade? Pode levantar a mão e adorar o Cordeiro de Deus. Faça nesta noite. A palavra do Senhor nos fala que naquele momento Jesus volta onde estavam os seus discípulos. Quando Jesus volta, encontra os três. No mesmo momento vem Judas, mas 1.600 homens juntamente com ele. Naquela comitiva, Jesus já estava preparado. Ele sabia o que haveria de acontecer com ele. Ele já estava totalmente preparado. O Pai já o havia preparado para ser entregue. No momento que Jesus está no Getsemane, a Bíblia nos menciona que junto com estes 1.600 homens está um ser vivo também, um homem conhecido como Malco. A Bíblia disse que Malco, ele era servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época se chamava Caifás. Quem era Caifás? Caifás já estava no poder há 17 anos e era um poder vitalício. Ninguém tirava Caifás do poder, ninguém tirava Caifás do sinédrio, ninguém tirava Caifás do CDF. O que é o CDF? É o crivo dos fariseus. Caifás, ele era quem governava. Caifás, ele era quem mandava. E Caifás não foi homem suficiente para olhar dentro do olho de Jesus. Mandou um olheiro. Tem muita gente desse jeito aí. Ele não é homem para falar na cara e olhar no olho de ninguém. Ele sempre manda alguém para espiar a obra. Ele sempre manda alguém para ir lá ver como é que está. Se aqui tem olheiro do inferno, hoje Jesus vai te jogar por terra. Hoje Jesus vai botar você com o focinho no chão e você vai aprender que a glória e a honra é para Ele. Segura o relógio aí, Jesus. Segura o relógio aí, Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Malco estava ali por que razão? Malco, ele era obediente à lei. Malco não era um rebelde. Malco não era um desobediente. Ele estava ali obedecendo a ordem. A Bíblia nos menciona que ele era servo do sumo sacerdote. Como sendo servo do sumo sacerdote, ele tinha alguns privilégios. Você vai saber o que? Quando nós olhamos esta passagem, a Bíblia disse que quando Jesus vê a multidão que estava ali em cima e vieram buscar, a palavra nos disse que ele já se adiantou dizendo: a quem buscais? Quando ele disse a quem buscais, eles falaram a Jesus o Nazareno. Jesus reportou-se a eles dizendo: eu sou. Porque é que Jesus falou eu sou? É a mesma palavra que está em João 8,58. Antes que Abraão viesse, eu sou. É a mesma palavra de Êxodo 3, versículo 14, do Eiriera, Axé, Eiriera. Vai e diga aos filhos de Israel e a Faraó que eu sou o que sou, Moisés. Ele é o que é. Ele é o Deus da tua necessidade. Ele é o Deus
que derrama poder sobre a sua vida. Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te salva, Ele é o Deus que te liberta, Ele é o Deus que te alimenta, Ele é o Deus que te transforma, Ele é o Deus que te sustenta. Jesus, Ele é o eu sou da igreja. Jesus, Ele é o eu sou desse povo que está aqui. Quantos crê que o eu sou, o Nazareno, está aqui nessa noite e pode adorar a Ele? Faça neste lugar. Diz a palavra, quando Ele falou eu sou, todos beijaram a lona. Todos caíram por terra. Naquele momento que todos caíram por terra, um ser vivo aparece na história. Malco, esses personagens, ele aparece. No momento que ele aparece, está perto de Pedro. Pedro saca a espada e vai para cortar o pescoço de Malco. Pedro queria arrancar a cabeça deste servo do sumo sacerdote, mas Pedro, irmão, viu que Malco esquivou e a espada passou na orelha direita. Quando a espada passou na orelha direita de Malco, Malco olhou e viu que a sua orelha caiu por terra. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Tem muito crente que está aqui como Malco. Tem muito crente que veio aqui hoje igualzinho Malco. Ele não veio aqui para prejudicar a obra. Ele não veio aqui para fazer nada com Jesus. Ele não veio aqui para prejudicar Jesus operar. Ele veio aqui porque ele é obediente a Deus. Ele está obedecendo o sistema, mas o que ele quer é trabalhar, é fazer algo para o Senhor. Malco, ele era um homem que, segundo a história judaica, ele tinha grandes privilégios na sua vida. O primeiro privilégio era que Malco, ele era da tribo de Levi. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós aprendemos que Malco, ele era da tribo de Levi. E Malco tinha um grande privilégio também. Malco havia estudado 5 anos na escola rabínica de Jerusalém, porque a lei dizia que todo servo do sumo sacerdote, antes de ser sacerdote, ele deveria ser primeiro da tribo de Levi, deveria estudar 5 anos na escola sacerdotal. Malco havia obedecido todo esse requisito. Tudo isso estava sobre a vida de Malco. A Bíblia disse também que um homem que servia ao sacerdócio, que tinha um auxiliar, o seu auxiliar não poderia ter problema físico, porque existe uma lei no livro de Levítico, capítulo de número 21 e o versículo de número 16, está escrito assim, a partir do versículo 18: pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como homem cego ou coxo, ou homem que tiver pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcóvado, ou anão, ou que tiver belida no olho. Aí vem seguindo uma série de exigência. Não poderia ter o pé quebrado, não poderia ter o braço quebrado, não poderia ser manco de uma perna, não poderia ter catarata, não poderia ter cortes no seu corpo. Malco cumpria todos os requisitos para exercer o ministério sacerdotal. Muito além disso, era o maior desejo dele, era o maior sonho dele, um dia sentar e ser um representante de Deus daquelas 24 casas sacerdotais que existia em Jerusalém. Em Jerusalém havia 12.000 sacerdotes e aproximadamente 18.000 levitas, e o sonho de Malco era um dia ser um representante de Deus. O sonho de Malco era um dia representar Deus na sua nação. Mas quando Malco está ali no Getsemane e Pedro vem e corta a sua orelha, Pedro não estava só cortando a orelha de Malco, estava cortando os seus sonhos, os seus investimentos, os seus desejos, as suas aplicações, as suas aptidões. Todos os seus sonhos e projetos haviam caído por terra agora, já não estava mais de pé. Parece que eu vejo Satanás pela esquerda olhando para Malco e dizendo: agora eu quero ver você ser sacerdote, agora eu quero ver você ter autoridade, agora eu quero ver você subir no altar e pregar a palavra do Deus vivo, agora eu quero ver você cantar, agora eu quero ver você adorar. Eu consegui parar você, eu consegui acabar com o teu ministério, eu consegui jogar você no chão. Agora ninguém mais vai ver você como um homem de Deus, agora ninguém mais vai crer que Deus é Deus para usar você, porque você acaba de ir contra a lei de Moisés. A lei disse que você tinha que ser perfeito e a tua orelha acaba de ser cortada. Mas eu louvo a Deus, irmão, enquanto Satanás está na esquerda olhando e dizendo: eu acabei com Malco, eu destruí Malco, o Jesus restaurador dos sonhos chega, pega a orelha no chão e disse: Malco, eu restituo a tua história agora.
Jesus, restaurador de sonhos, já vai passar aí. Já passa. Quem estava do lado de Malco não era presidente do Sinédrio, não era Caifás, não era o seu genro, Anás, não era a família, não era a política de Israel, não era o crivo judaico. Quem estava do lado de Malco é Jesus, o restaurador de sonhos. Quem está do teu lado aí é Jesus. Vai restaurar teus sonhos aqui nesta noite. Cortaram você, jogaram você no chão, jogaram os teus projetos no chão, tentaram sepultar a tua história. Se prepare aí, você vai voltar a profetizar como nunca. Meu Deus, eu estou sentindo a tua presença aqui, Jesus. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Eu estou sentindo que Jesus vai restaurar sonhos aqui hoje. Eu estou sentindo que Jesus vai levantar ministérios aqui hoje. Eu estou sentindo que Jesus vai pegar crente que está caído e vai colocar ele de pé. Eu estou sentindo que hoje chegou o dia da decisão, o dia da virada. É hoje que ele te levanta. O diabo olha para mal, conseguir acabar com você, conseguir destruir tua vida, conseguir destruir teus sonhos. O que te adiantou estudar 5 anos? O que te adiantou ser formado? O que te adiantou ser fiel a Deus tantos anos? Olha como você está. O que adiantou orar tanto? O que adiantou ser tão fiel? Olha como você está. Parece que Satanás está soprando no ouvido de alguém desse jeito. Mas Jesus vai soprar hoje o vento do Espírito e vai dizer: eu te levanto, eu te sustento, eu estou contigo. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu mudo você, eu mudo a tua história. Pode preparar, quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Pode preparar, quem te viu caído vai te ver de pé. Pode preparar, quem te viu humilhado vai te ver exaltado. Aleluia, aleluia. Veja bem uma coisa: todo sacerdote, o sonho de todo sacerdote é ser participante das 3 áreas do santuário. É participar do átrio, é participar do santo e é participar do santo dos santos. Todo sacerdote, no santo do santo era só sumo sacerdote, mas sacerdote escolhido por Deus, ele tinha a obrigação, antes de entrar na igreja, ele passava pelo átrio. Diga bem forte: o átrio. Diga bem forte: o átrio. Meu Deus, havia 12 pias na época de Salomão no átrio, pastor, e uma pia continha 60.000 litros de água, e havia mais 11 pias com 1.100 litros de água cada uma. E essa pia, segundo o livro do Êxodo, capítulo 38, versículo 8, ela foi construída com a única oferta que Deus pediu das mulheres. Olhe para cá, irmãs.
Olhe para cá, irmãs, eu vou falar com vocês agora 1 minuto. Todas as irmãs, as mulheres de Deus, olhe para cá. Você vai ver que a única oferta para construir o santuário que Deus pediu das mulheres está no livro do Êxodo, capítulo 38, versículo 8. O que é que Deus pediu? A Bíblia disse que Deus pediu o espelho das mulheres. Por que é que Deus pediu o espelho? Porque o espelho reflete a imagem da pessoa. Quando nós olhamos para o espelho, nós olhamos a nossa vaidade, nós olhamos o nosso ego, nós vemos se estamos bonito ou feio. Quando Deus pede o espelho das mulheres, Deus estava dizendo: eu só vou usar aqui quem entregar sua vaidade para mim. Eu só vou usar alguém que se esvaziar dele mesmo e entregar nas minhas mãos tudo aquilo que está usurpando a minha glória. Sabe o que Jesus vai pedir para essa mulherada que está aqui hoje? Um espelho. Você vai construir grandes coisas para Deus. Entrega essa vaidade hoje na mão de Jesus. Entrega o que está usurpando a glória de Deus. Entrega o que está usurpando a imagem de Deus. Entrega, entrega, entrega e seja usado. Dentro desta pia se colocava água. Para quê? Toda vez que o sacerdote entrava dentro do santuário, ele tinha que lavar-se nas águas desta pia. Dentro dessa pia tinha água, pastor. Esta água representa a palavra. Jesus falou em João 15, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que eu os tenho pregado. Vós já está limpo pela palavra que eu os tenho pregado. Sabe o que Malco viu ali cair por terra? Esta palavra. O diabo estava tentando tirar da vida de Malco a água. O diabo estava tentando tirar da vida de Malco a autoridade, o que limpa, o que purifica, o que transforma. Quando Satanás consegue tirar a palavra da vida do crente, o crente não é mais crente poderoso em Deus. O crente passa a ser um crente derrotado, vencido, humilhado. Mas quando Satanás encontra um crente que está cheio de água, está cheio de palavra, ele vem quente, mas o crente vai fervendo e bota o diabo para correr, e bota o inferno para correr. Essa igreja ainda tem água. Essa igreja ainda tem água. Deixa eu ver quem tem água. Deixa eu ver quem tem água. Olha a água aí, olha ali, olha a água aqui, olha a água ali. Entra nessa pia hoje. Xarabandalaga sua, pode adorar, dá liberdade. Deixa Deus te cheio. Xadarabassu de cobadabassa babababá. Tem água aí, tem água aí, tem água aí. Deixa eu ver se tem água. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lavando aqui, Jesus. Vai lavando aqui, Jesus. Vai lavando aqui. Tem água aqui, tem. Tem água aí, tem. Tem água aqui. Tem água aqui, tem água aqui, irmã. Tem água aqui, irmã. Tem água aqui, irmã. Saia. Satanás está tentando cortar a tua orelha. Quer tirar a autoridade. Quer tirar a autoridade. Jesus vai te dar um banho hoje. O sonho de todo sacerdote é entrar no local santo, porque ali tinha um altar, 1,27 m de altura. Tinha um altar, pastor.
Satanás olhou para Malco e disse: consegui tirar o altar da tua vida. Consegui tirar o altar da tua vida. Porque o diabo sabe que crente sem altar é crente sem sacrifício. Andava súbria. A Bíblia fala que os homens de Deus do passado tinham um altar. Abraão tinha um altar, Noé tinha um altar, Isaac tinha um altar. Elias, no capítulo 18 e 30 do livro dos Reis, disse a Bíblia que Elias consertou o altar que estava quebrado. Porque Satanás sabe que ele só vai conseguir vencer você, pastor, vencer você, obreiro, acabar com a igreja, pastor Zazinho, quando ele consegue tirar o altar da nossa vida, quando ele consegue arrancar o altar da vida do crente. Porque existe um mandamento, Levítico 6, que todo crente tem que ter um altar. Todo crente tem que ter um altar ardendo em chamas, pegando fogo, consumindo todo dia. Todo crente tem que ter um altar. Tem que ter um altar, tem que ter um altar. Quando Satanás tira o altar, ele tira o fogo também. E o crente já não adora mais a Deus como adorava antes. O crente já não sente mais Deus como sentia antes. Dá uma olhada aí, vê se não tem crente de fogo apagado, sem altar. Se prepare, hoje Jesus vai devolver altar aqui. Vai acender fogo no altar. Vai acender, vai! Por favor, em nome de Jesus. Quem tem altar, adora a Deus aí. Quem tem altar, quem tem altar, adora a Deus aí. Tire o que quiser de você, mas não deixa tirar o altar. Não deixa tirar o sacrifício. Não deixa tirar a busca. Não deixa tirar a tua comunhão com Deus. Não deixa te tirar o altar. É no teu altar que Deus vai manifestar a glória. É no teu altar que Deus vai visitar você. É no teu altar que Deus vai te encher.